Olá pessoal, na nossa segunda aula de bioenergética falaremos sobre respiração aeróbia. O que é a respiração celular? Um conjunto de reações químicas que envolvem enzimas, reações que usam oxigênio atmosférico para ocorrer, oxidam a glicose, ou seja, degradam glicose com o objetivo de produzir energia. Esse é o objetivo celular. Agora, resíduos finais são gerados, especialmente o gás carbônico e a água sobram nas reações. A respiração aeróbia tem algumas características bem particulares. Primeiro, é um processo químico completo de degradação de glicose. Existem 20 etapas químicas sucessivas. Parte dessas reações químicas ocorrem no hialoplasma ou citossol e parte no interior das mitocôndrias, como a gente vai analisar passo a passo. O processo produz resíduos de baixo nível energético, como o CO2 e a água, de baixíssimo nível energético. Isso justifica por que a respiração produz tanta energia, porque a grande maioria da energia contida na molécula de glicose é transferida para as moléculas de ATP. Vamos dar uma olhada nas etapas da respiração. A respiração celular ocorre em duas etapas típicas. Primeira etapa, no hialoplasma, denominada glicólise. O nome já é conhecido seu. Glicólise, ao pé da letra, quebra de glicose. Nas fermentações na aula anterior, discutimos essa glicólise passo a passo. Produtos da glicólise são utilizados no interior da mitocôndria, portanto, em duas etapas, duas reações. O ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, também conhecida como cadeia respiratória. Vamos analisar, então, estas etapas. Para entendermos as etapas, vamos dar uma analisada primeiro na organela da respiração. A organela denominada mitocôndria, já estudada anteriormente, é a estrutura especializada em realização da respiração aeróbia. O conjunto das mitocôndrias de uma célula é denominado condrioma, e é no interior das mitocôndrias que ocorrem a maioria das reações celulares de energia. Então, aqui na mitocôndria, nós temos membrana interna dobrando, formando cristas. Cada dobra desta observada na membrana interna é denominada crista mitocondrial. O espaço interno da membrana da mitocôndria é preenchido por um líquido especial de composição química bem complexa, denominada matriz mitocondrial. Esta matriz já foi analisada em aula anterior. Qual o papel real das mitocôndrias, então? Bom, a mitocôndria absorve, após a degradação de glicose, após a glicólise, absorve os produtos da glicólise juntamente com o oxigênio atmosférico que irão para o interior da mitocôndria. O oxigênio vai para a cadeia respiratória. A glicose é degradada e o conjunto de reações libera grande quantidade de energia, sobrando CO2 e água como resíduo do processo químico, também expelidos para o meio externo. O CO2 é jogado para a atmosfera, a água pode ser expelida ou reutilizada pelo próprio metabolismo celular. Então, este é o resumo da respiração aeróbia que a gente vai detalhar. Primeira etapa da respiração, denominada glicólise, ocorre onde? No hialoplasma, fora da mitocôndria. Importante, fora da mitocôndria. É um processo químico, enzimático, de degradação de glicose, gerando energia também. 2 ATPs de lucro energético são gerados, mas também reduz 2 moléculas transportadoras de hidrogênio, os NADs, já estudados na aula anterior, liberando também 2 moléculas de ácido pirúvico, também denominados piruvatos. Repare o resumo da glicólise, que você já estudou detalhadamente. Uma molécula de glicose de fórmula C6H12O6 é uma hexose, um carboidrato do tipo monossacarídeo, entrou na célula como alimento. Quando chega no hialoplasma, sofre a glicólise. A glicólise, então, degrada a glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico, C3H4O3. Neste processo químico,
se reduz 2 NADs, está aqui o NAD H2, e se libera energia para 2 ATPs de lucro. Não esqueça que a glicólise representada, resumida aqui, produz 4 ATPs, mas consome 2 para ativação da glicose. Então, no balanço energético, o lucro de energia, 2 ATPs. São estas duas moléculas de ácido pirúvico, produzidas na glicólise, que penetram na mitocôndria. Porém, antes de iniciarem a segunda fase, cada ácido pirúvico passa por uma pequena fase de preparação, de transformação, para entrar no ciclo de Krebs. Então, segunda etapa da respiração, denominada ciclo de Krebs, que ocorre no líquido interno da mitocôndria, na matriz. Na verdade, inicia-se não com o ácido pirúvico, mas uma transformação ocorre. Uma enzima atua sobre o ácido pirúvico, liberando CO2, enzima chamada descarboxilase. Outra enzima atua sobre o ácido pirúvico e retira 2 hidrogênios, são as desidrogenases. O NAD oxidado capturou o hidrogênio. A molécula de 3 carbonos, então, ácido pirúvico, que perdeu um CO2 e perdeu 2 hidrogênios, na verdade se transforma em ácido acético, conhecido por nós como vinagre. Já falamos dele também na aula anterior. É este ácido acético que no interior da mitocôndria vai participar do ciclo de Krebs. Porém, repare, o ácido acético, quando entra no ciclo, reage com um composto chamado coenzima A. Qual o objetivo disso? Ativar o ácido acético. Quimicamente, ele não é muito reativo e não vai dar início ao ciclo de Krebs. Por isso, ele reage com a coenzima A, um componente presente na matriz da mitocôndria, e fica ativado, deixando de ser ácido acético, agora sendo chamado acetilcoenzima A. É a acetilcoenzima A que vai entrar no ciclo de Krebs. Quando o ciclo tem início, a acetilcoenzima A reage com outro ácido de 4 carbonos presente no interior da mitocôndria, de nome ácido oxaloacético. Repare no esquema simplificado. Uma molécula de 4 carbonos com uma de 2 carbonos reagem, se transformam num composto de 6 carbonos, chamado ácido cítrico. Durante essa etapa química, a coenzima A é liberada. Repare que a coenzima A entra para ativar o ácido acético e sai durante o ciclo de Krebs, retornando para o local de onde veio. Mas o ácido cítrico agora foi formado. É a molécula de ácido cítrico que sofre agora a ação de enzimas, como as desidrogenases, tirando hidrogênios para o NAD. Repare um NAD reduzido aqui. Também as descarboxilases atuam retirando CO2 e a energia liberada na etapa carrega um ATP. Quem tinha 6 carbonos, acompanhe, quem tinha 6 carbonos, perdeu um aqui na forma de CO2, se transforma num composto de 5 carbonos denominado ácido cetoglutárico. Com este ácido cetoglutárico, acontece o mesmo que aconteceu com o ácido cítrico, ou seja, perde hidrogênios para mais um NAD e perde mais um CO2. O nível de energia liberado aqui é baixo, não é suficiente para carregar um ATP, mas é perdido para a natureza na forma de calor. Quem tinha 5 carbonos agora, acabou de perder mais um na forma de CO2, se transforma num composto de 4 carbonos, denominado ácido succínico. Sobre o ácido succínico, repare as fórmulas. Oxaloacético e succínico. Dá a impressão que é a mesma substância, mas o número de hidrogênios e oxigênios é diferente, então são compostos diferentes. O ácido succínico sofre ação de uma enzima e agora libera hidrogênios que são capturados pelo FAD. Repare que aqui na primeira etapa e na segunda, você tem o hidrogênio liberado, capturado por um NAD. E agora, por que um FAD? Bom, os hidrogênios liberados nesta etapa química são menos energéticos do que os hidrogênios liberados nas etapas anteriores. Então, FAD é menos energético, captura hidrogênios menos energéticos, e eu justificarei isso na próxima etapa. Então, a molécula que perdeu mais 2 hidrogênios se transforma em ácido fumárico. Repare que o número de carbonos continua o mesmo. Mudaram os números de outros átomos, mas o carbono continua a mesma quantidade. O ácido fumárico, então, reage com a água disponível no interior da matriz e se transforma em ácido malárico. Continuam 4 carbonos, entraram 2 hidrogênios e um oxigênio. O ácido malárico, então, sob a ação da enzima
desidrogenase, novamente, reduz mais um NAD e volta a reconstituir o ácido oxalacético. Parece algo muito complexo, mas você pode notar o seguinte: o ácido pirúvico veio da quebra da glicose, foi transformado em ácido acético. O ácido acético entrou no ciclo de Krebs, reagiu com essa molécula de 4 carbonos, deu uma volta no ciclo e sobrou a molécula de 4 carbonos. Vamos fazer um resumo dessa etapa. Repare, na preparação do ácido pirúvico, foram liberadas uma de CO2 e um NAD foi reduzido, sobrando o ácido acético. O ácido acético entrou no ciclo de Krebs, reagiu com o oxalacético, formou o ácido cítrico de 6 carbonos. O ciclo deu uma volta e, logicamente, produziu agora um ATP, 3 NADs H2 e um FAD-H2. Essa etapa é muito importante, sobrando o ácido oxalacético no final como resíduo. O ciclo após uma volta, segunda fase da respiração aeróbia, começou com ácido acético, que reagiu e o ciclo deu uma volta. São 10 etapas químicas que estão bem resumidas aqui. Porém, o que interessa está aqui. Repare, ciclo de Krebs ocorre onde? Na matriz da mitocôndria. Produz o quê? Um ATP, 3 NADs reduzidos, um FAD reduzido. Eu preciso gravar isso. E sobra o ácido oxalacético no final do ciclo para dar início ao processo novamente quando outro ácido acético entrar. Então, produtos do ciclo de Krebs são 3 NADs, um FAD e um ATP. Agora, para onde vai esse material? Cada NAD e cada FAD é utilizado na fase seguinte, terceira fase da respiração, denominada cadeia respiratória. Os ATPs, repare que já é energia disponível para a célula utilizar. Então, vai ser usado pelo metabolismo celular quando necessário. Cada NAD, cada FAD, produzido no ciclo de Krebs e nas fases anteriores, que vai para a cadeia respiratória, na verdade, podemos demonstrar isso aqui. Observe, cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa é a terceira reação da respiração. Ocorre onde? Nas cristas da mitocôndria. O que são cristas? Relembrando, aquelas dobras da membrana interna da mitocôndria. Cada NADH2 chega no alto da crista. Gente, a crista mitocondrial é como se fosse uma escada energética. Quanto mais alto na crista, mais energia é contida nas suas substâncias. Então, repare que o NADH2, reduzido nas fases anteriores, chegou aqui e entrou no topo da crista. Quando ele chega aqui, observe bem o que vai acontecer. Os hidrogênios são cedidos para o degrau de baixo. Para hidrogênio descer um nível energético, é necessário a liberação de energia para ele descer, e logicamente que a energia liberada é capturada por um ADP, que se transforma em ATP, bateria carregada, um ATP. Agora o FAD, que está no nível energético mais baixo, tem os hidrogênios transferidos do NAD. Portanto, os hidrogênios são fragmentados, as cargas são separadas, prótons ficam no meio, entre as membranas, e elétrons saltam para o nível energético inferior. No nível energético inferior, existem transportadores de elétrons, substâncias chamadas de citocromos. Ao pé da letra, citocromo, pigmento colorido da célula. São proteínas à base de sais de ferro, lembram muito a hemoglobina do sangue. O citocromo B, chamado assim, recebe os elétrons então do FAD. Os elétrons não ficam com citocromos, são entregues ao citocromo do nível energético mais abaixo, chamado citocromo C. Mais energia no salto é liberada para carregar mais um ATP. Citocromo C entrega os elétrons para o nível energético de baixo, citocromo A. Libera-se energia, mas uma quantidade pequena que é liberada para a natureza na forma de calor. O citocromo A, então, passa para outro citocromo, chamado citocromo A3. E neste salto também se libera energia para mais um ATP. Observe que até aqui na cadeia respiratória, hidrogênios saltaram do NAD para o FAD, energia liberada para um ATP. Do FAD para o citocromo, energia liberada, perdida para a natureza. Do citocromo B para o citocromo C, energia liberada para mais um ATP. Do C para o A, energia liberada para a natureza. E do A para o A3, energia para o terceiro ATP. É o objetivo final desse processo. Porém, os elétrons ficaram com o citocromo A3. Neste processo entra um átomo de oxigênio. E um átomo de oxigênio
na verdade, recebe os elétrons. Este átomo de oxigênio, então, fica com duas cargas negativas, e o oxigênio, agora, com duas cargas negativas, é atraído pelos prótons com duas cargas positivas. E este processo, então, origina água como resíduo final. Então, peraí, resumindo tudo, o NAD trouxe os hidrogênios. Os hidrogênios foram saltando na cadeia, passando por aceptores intermediários, e os elétrons desses hidrogênios foram entregues ao oxigênio. Quando o oxigênio se combina com os prótons, formou água. E o objetivo final, produtos finais da cadeia respiratória, são exatamente esses 3 ATPs. E isso para uma cadeia que começa com um NAD. É preciso gravar isso. Cada NADH2 entra na cadeia respiratória e gera 3 ATPs de energia e uma molécula de água como resíduo. Porém, você viu que nos processos anteriores, não só os NADs trazem hidrogênios, também o FAD traz hidrogênios. Quando a cadeia respiratória inicia com FAD, H2, olha o que acontece. Ele não entra no primeiro degrau mais energético. Então, não tem aquela produção de energia do primeiro ATP. O FAD tem os hidrogênios quebrados em prótons e elétrons, e os elétrons vão saltando a cadeia pelos citocromos, vão liberando energia para carregar mais 2 ATPs de lucro. O oxigênio vem ali, recebe os elétrons, carga negativa, atraído pelos prótons da água, portanto, prótons cedidos pelo FAD, combinam e formam uma molécula de água. Gente, o processo é o mesmo. A única diferença é que não tem no topo aqui da cadeia, o nível energético mais elevado, não tem ninguém. Então, o salto dos hidrogênios daqui para cá não existe. Portanto, a energia liberada para o primeiro ATP não existe. Conclusão. Se a cadeia respiratória começa com NADH2, geram 3 ATPs de energia. Se a cadeia respiratória inicia-se com FADH2, apenas 2 ATPs de energia. Eu preciso gravar isso, é muito importante. Baseado nesta informação anterior, nós construímos o balanço energético da respiração. Repare que na primeira fase foram produzidos 2 NADs H2 e 2 ATPs de lucro. Isso gera 6 ATPs a partir dos NADs. Repare que cada NAD, na informação anterior, gerou 3 ATPs. Eu tenho 2 NADs, então são 6 ATPs, mais os 2 produzidos na glicólise, total 8. Na fase de preparação do ácido pirúvico, você viu que foram gerados 2 NADs e 2 de CO2. Os NADs vão para a cadeia respiratória. E na cadeia respiratória, cada NAD gera 3 ATPs, como são 2 NADs mais 6 ATPs no total. Acompanhe. No ciclo de Krebs, você viu 6 NADs, 2 FADs e 2 ATPs. Te parece estranho isso? Lembre-se que cada ciclo gera 3 NADs, 1 FAD e 2 ATPs. Porém, cada glicose quebrada origina 2 ácidos pirúvicos que vão para os ciclos de Krebs. Então, para cada glicose, nós temos 2 ciclos de Krebs. Cada ciclo de Krebs, 3 NADs, 1 FAD e 1 ATP. Por isso que está dobrado aqui. Cada NADH2 gerado no ciclo de Krebs vai gerar 3 ATPs na cadeia respiratória. Eu tenho 6 NADs, então, total, 18 ATPs. Cada FADH2, você acabou de ver que geram 2 ATPs. Como eu tenho 2 FADs, então são mais 4 ATPs. Estes 2 ATPs vieram dos ciclos de Krebs, um de cada ciclo. É só retornar o esquema que você vai ver isso. Somando tudo agora, repare só. Na glicólise, eu tenho lá, para o lucro energético final, eu tenho um total de 8 ATPs. Na transformação de ácido pirúvico em ácido acético, para dar início ao ciclo de Krebs, eu tenho mais 6 ATPs. E a partir dos ciclos de Krebs, né, gerados a partir de uma molécula de glicose, eu tenho mais 24 ATPs, dando um lucro teórico importante. Lucro teórico de 24 mais 6 mais 8, total 38 ATPs. Por que esse lucro é teórico? Porque, segundo pesquisas recentes, existem etapas da respiração, por exemplo, a penetração do ácido pirúvico na mitocôndria. Envolve enzimas transportadoras, proteínas, com gasto de energia. Não se sabe exatamente o quanto de energia se gasta. Porém, a gente tem aqui, então, 38 ATPs de lucro, como eu disse, teóricos, porque se naquela etapa
são gastos 2 ou 4 ATPs ou até mais, o lucro vai ser menor, vai ser de 36, de 34. Existem autores que falam até 30 em 30 ATPs de lucro final, mas a gente fica aqui com esse lucro teórico de 38 ATPs. Fechando a respiração, nós temos a equação geral. Na equação geral, você tem um resumo do processo inteiro, né, dessa forma. Glicose mais oxigênio. Repare que a glicose é o combustível energético inicial. O oxigênio veio da atmosfera e penetrou na mitocôndria e foi se combinar com os hidrogênios para formar água no final. Olha os produtos finais. São moléculas de CO2, moléculas de água e 38 ATPs que a gente acabou de contar. Agora repare só, cada molécula de glicose tem 6 átomos de carbono. Obrigatoriamente tem que ser liberados 6 moléculas de CO2, são 6 átomos de carbono. Os oxigênios, cada cadeia respiratória usa um oxigênio. Se você tem 12 FADs, aliás, 10 FADs e 2 NADs, desculpe, falei invertido, 10 NADs e 2 FADs no processo todo, serão utilizadas 12 átomos de oxigênio. Então, na verdade, são 6 moléculas consumidas. Resumindo o processo, então, uma de glicose mais 6 de oxigênio geram 6 de CO2, 6 de água como resíduo final e o lucro energético de 38 ATPs, que a célula utiliza em suas atividades. Lembre-se que na fermentação, o processo de degradação de uma glicose só gera 2 ATPs de lucro, enquanto que na respiração aeróbia o número é muito maior. Por isso, dos 5 reinos de seres vivos classificados por Whittaker, Monera, protista, fungo, vegetal e animal, 4, com exceção das bactérias do reino Monera, os outros grupos de seres vivos todos utilizam a respiração como processo principal de obtenção de energia por causa dessa eficiência energética. Ok? Estude sempre, um abraço e até a próxima.